Senhoras e senhores, com vocês, Arthur Gomes. Obrigado! Eu sempre começo agradecendo a todos vocês que acompanham o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. E sejam bem-vindos a mais um Talk Show! Pessoal, é sempre um prazer ter todos vocês por aqui. E eu espero que você não apenas se divirta, mas também saia aprendendo alguma coisa com o nosso programa. E é por isso que preparamos entrevistas sensacionais, que revelam curiosidades da infância e também do lado mais humano dos famosos. E hoje é um programa especial, porque temos uma novidade. E quem vai contar pra gente é a nossa produtora. Vem pra cá, Alicia! Oi, Arthur! Oi, pessoal! Arthur, a grande novidade é que chegamos em 1000 inscritos aqui no canal. 1000 inscritos? Aê! Muito obrigada! E lembrando pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, é só clicar aqui ao lado. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para todos vocês. E você também não pode deixar de seguir o nosso perfil lá no Instagram. O endereço está aqui embaixo, @brincadeiras2 por extenso. Pessoal, vamos a um breve intervalo. São 30 segundos e já voltamos. Não sai daí. O convidado de hoje é um ator brasileiro, esportista e que cuida da alimentação desde sempre, mas passou por momentos de estresse na vida que o fizeram ter 4 infartos. Graças a Deus ele ficou por aqui para nos trazer todos os seus aprendizados e continuar brilhando na tela da TV. Senhoras e senhores, com vocês, Raul Gazola! Fala, meu rei, muito obrigado. Que carinho enorme estar aqui com você. Cadê sua parceira? Igualmente, a parceira Alicia tá lá no camarim, preparando as coisas pra ela já vir daqui a pouquinho. Ah, tá bom, Alicia. Mas que ótimo, vai ser muito bacana bater um papo com você, Arthur. Eu já soube que você até pesquisou sobre a minha vida. Você está com quantos anos, Arthur? Sim, eu estou com 10. 10 anos, muito bom, muito bom. A hora Então que você vamos quiser à nossa começar, primeira pergunta? podemos fazer. Manda bala, qual é? Beleza, vamos lá. Recentemente, em uma live com a sua filha, você relembra sua infância e relata as diferenças de comportamento das crianças que brincavam mais nas ruas e não tinham tantos eletrônicos. Do que você mais sente saudades dessa época? Olha, Arthur, eu até conversei muito com a minha filha esses dias sobre isso, a minha filha mais nova, que tem 18 anos. A infância naquela época era muito diferente. Não é que não tinham tantos eletrônicos, não tinha nenhum eletrônico, tinha alguns brinquedos elétricos, né? Meu pai, uma vez viajou para os Estados Unidos e me trouxe um disco voador elétrico, de pilha. Você ligava ele e ficava no chão rodando. Então, era bem bacana. A gente usava muito a imaginação para brincar. Se você estivesse dentro de casa, era uma época em, por exemplo, as crianças de 10, 12 anos brincavam de Forte Apache, porque tinha muito filme de cowboy na televisão. E, por exemplo, na rua, a gente brincava de jogar bola. Eu não conseguia brincar de jogar bola porque eu era péssimo na bola. Então, nunca ninguém me escalava para o jogo. Mas aí a gente andava de carrinho de rolimã. Eu não sei se você sabe o que é isso. Carrinho de rolimã é uma madeira, sabe? Muito bacana. Com 2 rolimãs atrás, 2 na frente, só que os da frente a gente tinha um pedal que andava para a direita e para a esquerda. Eu nunca entendi por que a gente fazia esse carrinho, porque ele era muito instável, o rolimã é de ferro no asfalto, a gente descia. Você sabe que às vezes a gente ia para o Cristo Redentor descer. Você é de Brasília, né, Arthur? Sim. Você conhece o Rio de Janeiro? Sim, conheço. Então o Cristo Redentor tinha muito Mas menos nunca movimento. fui lá.
É, é uma ladeira muito alta. A gente ia para lá, pegava ônibus, ia andando, levando os carrinhos de rolimã, chegava lá em cima, descia. Claro que volta e meia alguém se machucava muito, porque a gente descia muito rápido. Enfim, era muito diferente. Eu acho que o jovem naquela época ele era estimulado a fazer uma coisa fora de casa, né? A mãe ficava muito preocupada que os filhos ficavam muito fora de casa. Hoje os pais ficam muito preocupados que os filhos ficam muito dentro de casa, com jogos eletrônicos, jogos não só no telefone, mas no computador, né? Eu acho bem bacana, mas eu acho muito perigoso, Sim. porque você esquece um pouquinho da parte física. E nós vivemos não só da nossa mente, mas a gente vive do nosso físico também. Então, acho super importante praticar um esporte, fazer os joguinhos eletrônicos, mas manter uma saúde física real, porque é aqui, no teu físico, que você Sim. vai resolver todos os maiores problemas da sua vida. Se você não tiver saúde física, você pode ser o cara mais intelectual do mundo, você vai ter restrições. Claro que existem exceções, mas na sua grande maioria, um trabalho físico eu acho super importante, buscar um esporte. Além de curtir joguinhos. Naquela época não tinha, eu sinto muita pena, mas alguma coisa eu curto hoje. Manda bala, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Eu vi também que durante uma ida ao hospital com sua mãe, porque o seu irmão tinha quebrado o braço, a porta do carro abriu sem querer e você foi jogado para fora, porque naquela época não se usava cinto de segurança. Hoje as regras já são bem diferentes, né? Na sua opinião, por que as coisas mudaram tanto? Eu acho que as coisas vão evoluindo, né? De uma certa forma, por exemplo, os fabricantes de automóveis, juntos com os acidentes, eles foram buscando o que é mais seguro para o motorista e para os passageiros. Naquela época não existia cinto de segurança. Sim. Naquela época, por exemplo, as crianças podiam andar na frente do carro. Hoje, até uma certa idade, não pode. Naquela época, a gente andava no porta-mala do carro com o porta-mala aberto. Era muito diferente. Aquele teto solar, quando um carro tinha, as crianças ficavam para fora ali. Era uma atrocidade. O vidro abaixava e as crianças ficavam com meio corpo para fora do carro e os pais achavam aquilo muito legal. E, com o tempo, as autoridades e as pessoas, os construtores, eles foram descobrindo que, através dos acidentes, que não poderia se fazer certas coisas. Eu acho que a evolução é uma consequência dos tempos, né? Por exemplo, você vê, a primeira coisa que foi lançado foi um computador pequenininho que ele, para acessar a internet, levava 2 horas. Hoje, eu trabalhei, por exemplo, na época que eu estava fazendo faculdade, num computador, que o computador era o prédio inteiro, e ele só lia cartões magnéticos, então, só para correção de provas. Hoje o celular faz coisas que o computador daquela época, do tamanho de um prédio, não fazia nem 1%, que dirá os outros 99%. Então, é tudo uma evolução, né? Você vê, o homem foi à Lua, já está tentando ir a Marte, mas às vezes não consegue resolver um problema de esgoto aqui no próprio país. Mas é isso, faz parte, a gente vai evoluindo. Você vê os carros elétricos que estão sendo desenvolvidos hoje, ônibus elétrico, com baterias que duram bastante. Isso tudo vai melhorar a nossa qualidade do planeta. Eu acho que esse tipo de evolução é sensacional para todo o planeta, né? Para todos os seus seres humanos. Sim, porque principalmente não polui. E ainda com 7 anos de idade, você entrou na natação para corrigir um problema de coluna. E aproveitou para tratar um pouco da sua alergia e da asma. Até hoje você pratica muitos esportes. O que você acha das crianças da minha geração que ficam horas em tablets, celulares, computadores e deixam de lado os exercícios físicos tão importantes para a nossa saúde? Eu acho que, por exemplo, as crianças elas são estimuladas a ficar no tablet e no computador por uma questão de trabalho dos próprios pais. Eu acho muito ruim. Sim. Eu acho que é importante você
entender da tecnologia que está sendo desenvolvida para hoje, né? Que bacana você falar com um amigo seu que tá na Europa, que está no Japão, através do WhatsApp, por exemplo. Na minha época não tinha isso. Você não falava Rio-São Paulo, era uma dificuldade, era caro. Hoje você fala de Verdade. graça, diretamente com um amigo seu. Eu acho super bacana. Mas eu acho muito ruim uma criança ser estimulada só a ficar no telefone ou no tablet, porque os pais precisam trabalhar e não podem dar atenção. Mais tarde, vamos ter uma consequência muito, muito grande com algumas crianças que ficaram viciadas. Eu já Muito. tenho amigos que têm filhos de 13 anos que estão passando por problemas seríssimos, porque eles hoje já têm uma personalidade mais forte. E se você tirar o tablet, o jogo dele, o celular, essa criança ela fica totalmente irracível, fica muito nervosa, é quase como se fosse um vício, sabe? Eu acho que isso que você está fazendo, Arthur, desenvolvendo um programa onde você tem que pesquisar sobre a vida da pessoa, filmar, é muito moderno e totalmente diferente do caminho que a maioria dos jovens está seguindo. Eu acho que o seu pai, sua mãe, estão de parabéns por incentivar você, através de um problema mundial que houve, que foi a Muito pandemia, obrigada. né? Nada. A desenvolver não só esse lado, porque é um lado artístico, é um lado interessante, é um lado de conhecimento, você aprende sobre a vida das pessoas, você deve estar Muito. aprendendo a editar também, a filmar, a iluminar. Isso tudo é muito Sim. interessante, sabe? Então, eu acho que o que eu penso sobre essas crianças é que elas têm um problema, mas elas não têm ideia de que elas têm um problema muito sério. Você sempre foi uma pessoa preocupada com a saúde, mas teve 4 infartos. O estresse foi um dos principais diagnósticos, né? Qual conselho Sim. você daria para muitos jovens que estão nos assistindo e que sofrem de ansiedade, estresse ou até mesmo síndrome do pânico, doenças tão comuns na atualidade? Olha, eu não posso falar sobre a síndrome do pânico porque é uma patologia, né? Eu acho que o médico pode falar sobre isso. Mas as crianças que estão com ansiedade e estão sofrendo estresse, eu acho que é importante que os pais ajudem ela através de uma terapia, através de algum conhecimento. Você sabe que eu comecei a fazer meditação há pouco tempo, tem 1 ano mais ou menos. E eu tenho certeza que eu ainda não sei fazer, porque eu acho que é um processo que leva mais tempo. Mas as crianças, elas têm um potencial que os adultos não têm, que elas aprendem muito rápido e elas entendem muito rápido. Então, uma criança que está passando por estresse, a ponto de chegar a ter a síndrome do pânico, é um problema bem grave, que eu acho que ela precisa de uma terapia. Às vezes, os pais precisam fazer terapia junto com os filhos, para entenderem um pouco mais os filhos, entenderem um pouco mais a si e como educar esses filhos. Educar é uma das coisas, no meu ponto de vista, mais difíceis que existem no mundo. Eu Claro. tive esses 4 infartos porque era hereditário e porque eu tive alguns problemas muito graves na minha vida, né? Eu perdi uma esposa, que ela veio a falecer por razão de um crime, né? Perdi o meu sobrinho de 22 anos num acidente que o trem atropelou o carro que ele estava, e ele era muito importante para mim. Nossa. Então, isso tudo veio me trazendo uma certo estresse, né? tristeza, uma tristeza que me levou a um estresse e que o coração mais Sim. tarde veio reclamar a conta dele, que a conta olha, você chorou muito ali atrás, você ficou muito preocupado ali, não sei, a conta é essa, tem um infarto aqui. Agora, eu também, depois que eu tive o primeiro infarto, eu perguntei para o médico por que eu estava tendo, eu tive o segundo, o terceiro e o quarto, e ele falou assim, Gazola, o que você faz? Aí eu expliquei que eu fazia muito esporte, apesar de não ser um profissional do esporte, ser um atleta amador. Ele falou, não tem problema nenhum você fazer muito esporte, só que você não pode passar de 180 batimentos. E o jiu-jitsu, que é um esporte que eu faço há 29 anos, ele puxa muito pelo cardio. Ou seja, a parte cardíaca, nos treinos, ele vai de 180 a 220 muito rápido. Aí eu entendi que eu não podia treinar tão intensamente
reduzi e agora eu parei de infartar, graças a Deus. Graças a Deus. Toda criança tem um ídolo ou alguém que ela se espelha. Eu vi numa entrevista sua que você tinha uma grande admiração pelo seu irmão, né? Além Sim, dele, é verdade. quem foram seus ídolos de infância? Olha, os meus ídolos de infância, eles estão todos ligados à música, por incrível que pareça. Meus ídolos eram os Beatles, né, porque eles faziam muito sucesso quando eu tinha a sua idade, tinha 9, 10 anos de idade, e as festas que a gente ia tocava Beatles e tocava a Jovem Guarda também, que era o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia, o Rony Von, eram vários ídolos daquela época, Vanderlei Cardoso, Adriano, Jair Adriane, né? Então, esses eram os ídolos que eu tinha quando eu era jovem. E mais tarde foram ídolos do cinema, né? Charles Bronson, que é um ator que já faleceu, enfim, agora temos outros nomes que eu não estou lembrado também, mas foram essa geração marcou demais a minha época de infância, né? Essa música tão moderna. E veio também, depois, com 14 anos, teve um festival de música nos Estados Unidos chamado Woodstock, em que apareceram grandes músicos, cantores e cantoras, e aí o mundo deu uma outra reviravolta. E é isso, né? São meus ídolos. Que legal! Você escreveu uma peça chamada Pressão Alta, com a intenção de levar ao público sua experiência de vida, desde a infância, quando era tímido, o primeiro baile, a primeira decepção amorosa na adolescência. Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho. Nossa, tá com tempo? Deixa eu te dizer, Arthur. Não, olha, esse foi um trabalho que eu resolvi escrever por conta do infarto que eu tive. Então, eu queria, na verdade, escrever uma palestra motivacional. Mas eu gosto muito do humor, e eu chamei para dirigir essa peça, chamava-se Pressão Alta Crônica de um Ator, o Duda Ribeiro, que também teve um problema de câncer e Deus o levou. Mas, enfim, ele era um dos maiores diretores de humor que o Brasil tinha. Então, eu chamei ele para dirigir e a gente transformou a palestra no espetáculo de humor. Então, é mais ou menos isso que você falou. Eu conto desde o início da minha vida, quando eu comecei a me entender por gente, 9, 10 anos de idade, que eu era muito tímido e não conseguia olhar para menina nenhuma, andava até os 14 anos olhando para baixo, para o chão, e depois a vida foi... Os amigos foram dizendo, não, olha para cima. Aí eu fui fazer capoeira, comecei a ficar com uma autoestima melhor e comecei a praticar mais esporte, porque até então eu só tinha praticado natação dos 7 aos 13 anos, né? E depois dos 13 eu fiz remo, depois eu fui fazer capoeira. E aí fui fazer surf também, entrei para o surf e aí comecei a melhorar minha vida, enfim. Comecei a ver um pouquinho mais o mundo. E aí eu fui escrevendo sobre tudo isso, até entrar na minha carreira de ator, quando fui para a Europa, o que aconteceu, que eu fiz um ano de trabalho de modelo, depois larguei, fui trabalhar com os Furacões da Bahia, que era um grupo de capoeiristas baianos que estavam lá há mais de 10 anos, e eu fui o único capoeirista branco que jogou no grupo, né? Naquela época, por exemplo, todos eram baianos de pele escura, mas nos tornamos muito amigos, eles me aceitaram porque minha capoeira era legitimamente baiana, né? Porque eu treinei com um Camisinha, que era o irmão do dono do grupo, Camisa Roxa, e aí foi uma experiência fantástica, porque a gente fez toda a costa da Itália, a costa da França, cada dia numa cidade, fazendo esse show de capoeira, samba de roda, maculelê, puxada de rede. E aí eu escrevi sobre isso, a minha passagem para a parte profissional, depois que eu fiquei adulto e depois que eu tive filhos. Aí quando eu tive a minha primeira filha, essa que é a mais nova, apesar de ser a primeira, porque as duas mais velhas são filhas da minha mulher, mas são minhas filhas. Eu não sou o pai biológico, mas elas são minhas filhas. E aí eu comecei a entender outro lado do mundo, outra parte da vida, que eu sempre quis ser pai. Eu achei tão interessante, porque
Eu achei que ia ser pai de um menino e que ia ser um grande parceiro. No entanto, eu fui pai de uma menina que é minha grande parceira na vida, ela e as duas irmãs. E eu aprendo todo dia com elas, porque as meninas são muito diferentes da gente, viu, Arthur? Elas são muito legais. Eu me lembro uma frase que meu pai me falou, com a minha primeira namorada, ele falou assim, meu filho, vocês vão aonde? Eu falei assim, não, nós vamos ao cinema. Ela falou assim, você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Você tem dinheiro para pagar dela? Eu falei, não. Ele falou, então está aqui, mas papai, não, ela tem dinheiro para pagar dela. Não, na minha época, o homem pagava da menina, era de lei. A educação dizia que você tinha que pagar da menina, convidá-la para o cinema, depois convidar para sair. Naquela época não tinha dinheiro para ir para jantar no restaurante, que era muito garoto, mas a gente ia comer num Bob's da vida, no McDonald's. Naquela época não tinha McDonald's, mas tinha Bob's, e aí eu tinha que pagar. Isso foi o que eu ensinei. Hoje em dia é quase falta de educação, se você quiser pagar de alguma mulher. Meu Deus do céu, que mundo é louco esse. Mas tudo bem, não tenho nada contra, não. Se ela quiser pagar o meu, também não tem problema nenhum. E aí foi isso, eu fui escrevendo essa peça, Pressão Alta, que eu contei um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho da minha vida profissional, e passando pelo infarto e tudo mais, e as pessoas se divertiam muito. Eu fiquei 5 anos rodando o Brasil com essa peça, viu, Arthur? Foi muito legal. Que legal! Todo mundo passa por momentos difíceis na vida e parece que você lida com os problemas de uma forma leve, usando a meditação, além de ser fã da positividade. Por que, na sua opinião, os pensamentos positivos são tão importantes? Porque, Arthur, existem várias formas de você pensar, né? Você pode pensar numa coisa ruim, que vai dar o mesmo trabalho de você pensar numa coisa boa. Só que se você pensar numa coisa ruim, ela vai te trazer uma energia ruim. Se você pensar em coisas boas, o tempo inteiro em coisas boas, ela vai te trazer coisas boas. Ah, mas aí você passou por uma dificuldade, você perdeu a sua mulher, você passou por... Mas isso é inevitável. Ou seja, eu não consigo evitar uma fatalidade do destino, mas eu posso controlar como é que eu vou reagir com relação a isso. E é claro, eu não sou nenhum super-homem, não sou nenhum dono da verdade, mas eu tento sempre olhar de uma forma positiva. Diz o ditado seguinte, se você tem que sonhar, sonhe grande, porque dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Eu quero ter um carrinho, eu quero ter uma casinha. Esse é um sonho, né? Você vai trabalhar para tentar materializar o seu sonho. O sonho dá o mesmo trabalho. Eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casona, e eu tenho direito a isso. Como todas as pessoas do mundo têm direito a ter tudo que há de bom e de melhor, se você focar naquilo que você quer e trabalhar para conseguir aquilo que você quer sem prejudicar ninguém. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida. O que você vai fazer para conseguir o que você quer, tudo isso vale a pena. O que não vale a pena é se você tiver que passar por cima de alguém, machucar alguém para conseguir aquilo que você quer. Isso não vale a pena, porque lá na frente você vai ter o troco, queira você ou não. Então, eu sempre pensei assim, eu sempre gostei da meditação, nunca tinha conseguido fazer, e de 1 ano ou 2 para cá, eu resolvi estudar um pouco mais, e eu, pelos livros que eu li, eu sei que a meditação consegue transformar a tua energia, o teu espírito. Você consegue acalmar o seu espírito, acalmar a sua energia e entrar numa egrégora e num campo onde todas as pessoas que estão naquele mesmo campo de positividade entram, e aí a tua história de vida muda. Eu acho isso muito legal. Agora uma curiosidade muito legal, você vai gostar. Raul significa lobo conselheiro, ou o que segue o conselho dos lobos, combatente prudente. Qual desses 3 significados do seu nome representa mais você? Lobo conselheiro, o segundo qual é?
O que segue o Conselho dos Lobos. E o terceiro? Combatente Prudente. Olha, eu vou ficar com o segundo e com o terceiro, Combatente Prudente e o que segue o Conselho dos Outros. Eu acho tão importante, por exemplo, eu me lembro desde que eu era criança que a gente era educado a respeitar os mais velhos, mas principalmente a escutar os mais velhos. Meus pais sempre diziam, se vocês escutarem os mais velhos, vocês não vão passar por menos problemas, menos dificuldades. Só que quando nós somos jovens, nós não acreditamos nessa história de que os mais velhos sabem tudo. Aí a gente, quando é jovem, fala assim, eles não sabem nada, isso é da época deles, de hoje. E não é verdade. A minha avó dizia o seguinte, a gente morre porque senão a gente começa a ser adivinho, porque a experiência de vida é tanta que você já vê uma situação e se você já sabe o que vai acontecer. Eu adoro, Arthur, escutar empresários bem-sucedidos nas suas empresas e por que eles foram bem-sucedidos, o que aconteceu na história deles. Então, ouvir o Conselho dos Lobos, seguir o Conselho dos Lobos, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem, porque eles passaram por coisas que podem, se eu quiser montar um negócio, eu estou sempre diversificando, eu estou sempre aprendendo com eles. Por exemplo, tem coisas que eu já ouvi que eu falei assim, eu não preciso passar por isso, porque eu já aprendi com aquele cara que montou um tremendo negócio que hoje é milionário ou bilionário e ele já me passou a experiência dele. Eu acho isso muito legal. Então, eu sou aquele que sigo o Conselho do Lobo. Voltando à live que você fez recentemente com a sua filha, dá para ver que quando você é muito ligado com sua família. Se você pudesse voltar no tempo, em qual momento da sua infância você voltaria? Junto à sua família? Não era junto à minha família de pai, mãe, irmãos. Se eu podia voltar no tempo, tendo a cabeça que eu tenho hoje. Se eu voltasse no tempo, sabendo o que eu sei hoje, eu voltaria com qualquer idade. Qualquer idade. Porque aí eu transformaria a minha vida de uma forma muito mais suave do que foi. Porque, exatamente. Então, eu não passaria pelos problemas que eu tive que passar em termos de relacionamento, em termos de trabalho, entendeu? A experiência que eu tenho hoje, eu consigo ver as coisas que eu fiz no meu passado que é raro. Mas tem um momento que eu gostaria de voltar, se eu fosse voltar, que é quando eu comecei a fazer o surf e a capoeira juntos. Então, era uma vida muito legal. Eu não tinha problemas, tinha uma juventude, meus pais... minha mãe não trabalhava, mas meu pai trabalhava e a gente tinha uma situação financeira, éramos uma classe média, bem média, mas era muito bacana, porque os esportes que eu fazia eram muito baratos. Eu fazia minhas pranchas de surf, e a gente fazia pranchas para vender também, eu e 2 amigos, e a capoeira não pagava, porque o professor disse que quem levasse 5 alunos não pagava mais a mensalidade. Eu levei os 5 alunos. Eles não ficaram depois de um certo tempo, mas eu levei, eu fiz a minha parte. E eu treinei 14 anos de capoeira sem pagar a academia. Mas era uma época muito legal. Mas eu acho que a época de hoje é muito legal também. Eu não troco o meu presente pelo meu passado. A não ser que eu pudesse mudar tudo que aconteceu de lá para cá. Só que, por exemplo, hoje eu tenho uma mulher e 3 filhas que são as coisas mais importantes da minha vida. Eu não quero trocar elas por absolutamente nada. Não tenho interesse em voltar mais jovem e perder o contato que eu tenho com essa minha família tão legal. Entendeu? Acho que esse é um ponto bem forte para mim. Um dos assuntos que a gente sempre fala por aqui é sobre a época de escola. Conta pra gente um pouco como era o Raul na escola. Você tirava boas notas? Gostava de ir pra escola?
Eu era um dos piores alunos que tinham no colégio, Arthur. Desculpa falar isso aqui, mas Não, é tudo bem. verdade, é verdade. Eu tirava nota suficiente para passar de ano. Meu pai me dizia: eu não quero saber o que você vai fazer com o tanto que você passe de ano. Eu não quero que você seja o melhor aluno de sala, mas passa de ano. E aí eu estudava só para passar de ano. Eu era numa época em que eu não gostava de estudar. Assim, eu gostava de ir à escola por causa dos amigos, mas aquelas matérias eram chatas. E o meu irmão, como você disse, a gente já disse aqui, ele era meu ídolo. Ele tinha um QI acima do normal, então ele não estudava. Ele não estudava nada e só tirava nota 10, porque tudo que a Nossa, professora dizia, ele entendia e aprendia imediatamente. Então, ele não abria nenhum caderno, não fazia nada, não tinha caderno, não tinha nada. Ele assistia a aula 1, 2 vezes por semana, o resto ele matava e só tirava 10. Então, só que ele tinha uma condição diferente. Ele era um cara que tinha um QI acima do normal, aprendia tudo com muita facilidade. Ele, aos 17 anos de idade, teve todas as carteiras comerciais de um piloto comercial pode ter. E ele foi o piloto mais novo que o Brasil teve comercial. Ele dirigia não só avião de carreira da Varig Cruzeiro, na época, como ele pilotava helicópteros, né? E era um grande velejador de veleiros, ele trazia veleiro dos Estados Unidos. Isso tudo com 17, 18 anos. Então, ele era meu ídolo por isso. Mas eu não tinha essa capacidade. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que me esforçar muito, né? Para eu fazer um esporte, eu me esforçava muito. Ele não, ele treinava natação. Ele não treinava natação, só treinou 1 mês, 2. Ele entrava nas provas e só tirava primeiro lugar também. Então, ele era um ponto fora da curva. Mas ele acelerou demais na vida. Mas, enfim, isso já é uma outra história. Mas é isso. Eu gostava dos amigos, gostava da escola, mas eu não era um bom aluno. Não era um bom aluno. E até que eu entrei para a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para fazer aquilo que eu queria. E aí eu passei a ser um bom aluno porque eu gostava do que eu fazia. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida, Arthur, não importa o que você vai fazer, mas é fazer aquilo que você gosta. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você não pode chamar de trabalho, não pode chamar de estudo, você chama de prazer, né? Então, eu fiz arquitetura, fiz 2 anos e meio, mas eu era muito agitado e acabei saindo porque eu falei assim, vou voltar, vou fazer educação física. Acabei não fazendo porque a vida me levou para classe artística, coisa e tal, e eu fui desenvolvendo, fui acontecendo, e hoje eu filmo, produzo, edito, adoro fazer isso, além de trabalhar na frente das câmeras, eu gosto de trabalhar atrás das câmeras. Então, mas eu faço isso com muito prazer, porque eu amo fazer isso, eu amo ir fazer o meu treino de jiu-jitsu, eu amo fazer o meu kitesurf, eu amo ir gravar. Imagina, até está no ar agora uma novela chamada Força do Querer, que a gente gravou há 3 anos atrás. Você chegou a ver alguma coisa? Eu faço sim. um personal training da Paola Oliveira, que é um doce de pessoa, de criatura incrível, gentil, educada, excelente atriz. E aí eu trabalhava com ela, a semana inteira trabalhando com ela, no final do mês a emissora ainda me dava um dinheiro. Eu falava assim, você quer gostar de fazer o que faz, não é? É muito bom. É isso, Arthur. Muito, muito legal. E a gente sabe que coleção é uma coisa que mas toda criança gosta. E quando você era pequeno, chegou a colecionar alguma coisa? Colecionei. A gente tinha, na minha época, tinha álbuns de figurinha, né? Mas era diferente das figurinhas de hoje, que a figurinha de hoje você descola aqui, ela já vem com a cola, você cola ali. Na nossa época, não. Eram figurinhas, às vezes, de times de futebol, às vezes da seleção brasileira, às vezes do Campeonato Mundial, mas tinha álbum de figurinha de tudo. Tinha alguns álbuns que você tinha que formar o rosto da pessoa, porque você ia comprando as figurinhas, ia colando para formar o rosto de um ator ou de uma atriz, ou de uma cena, né, de uma fotografia. E era muito legal, porque você comprava no jornaleiro o pacote de figurinha, rasgava e vinham 3, 4 figurinhas, né? E às vezes você já tinha todas aquelas, aí você ficava trocando figurinhas com os amigos.
né? E às vezes você comprava um saquinho. Normalmente a gente nunca comprava um saquinho, comprava 10 saquinhos de figurinhas e abrindo para. E aí tinha que passar cola e colar direitinho. E você sabe que as crianças põem muita cola, aí o álbum ficava todo retorcido, mas era sensacional. Quando alguém completava um álbum, essa pessoa, fosse menino ou menina, ela era idolatrada, né? Nossa, que bacana, você completou o álbum, tem tudo, deixa eu Até ver. hoje. Tinham figurinhas que eram muito difíceis, que o próprio fabricante não fazia, para deixar para o final, para as pessoas ficarem comprando figurinha, que é onde o fabricante ganhava muito dinheiro. Era muito interessante. E eu colecionei São as alguns figurinhas álbuns. cromadas. É, Sim, eu também. Agora é. falando um pouco sobre a sua carreira. Foram mais de 25 novelas, 7 filmes e um trabalho para as crianças em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você Sim. interpretou o Mob, que junto com o Dick formavam uma dupla de piratas do espaço. Como foi esse trabalho para o público infantil? Foi legal? Olha, o público infantil é sensacional, é maravilhoso, foi muito legal. A direção foi da Sininha de Paula, eu trabalhei com o Nelson Freitas também, que eu acho que ele fazia o Dick, e tinha um outro ator também que já teve um problema de coração, já partiu. Mas foi um trabalho muito legal. Trabalhar para criança é muito legal. Já fiz participações também na Turma do Didi, que é um público totalmente focado para criança, e fiz uma peça infantil chamada A Roupa do Rei, né? As crianças, elas trazem dentro delas uma magia, né? Elas acreditam em bruxa, em mágico, em mago. Então, isso é muito legal. Então, eu fiz uma peça infantil chamada Pluft, o Fantasma Brasil. A gente fazia no Teatro João Caetano, e o Pluft, a Lucélia Santos fazia o Pluft. Eu fazia um dos marinheiros. Mas no início da peça, eu era responsável por fazer o Pluft voar, porque eles apagavam todo o teatro. O Pluft era uma roupa toda branca, com brilhos, e tinha uma luz negra, aquela luz roxa. Então, você só vê o Pluft. E eu entrava todo vestido de negro, com umas luvas brancas tampando a mão aqui, quando eu tirava por trás dela, que eu abraçava ela, segurava atrás dela e fazia ela voar. Imagina, aquele teatro todo ia abaixo. Eu nunca mais vou me esquecer disso, porque era uma sensação era uma energia muito boa que vinha do público, das crianças. As crianças elas são muito inocentes e elas são muito puras. Então, quando vem aquela energia, vem uma energia muito pura. Era tão gostoso de ver as crianças gritando: mãe, mãe, pai, pai, olha o Pluft, ele está voando, ele está voando. Nossa, era sensacional.